Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Areia e brita é com a Well Mix. Preço justo em areia e brita para sua obra. Well Mix é qualidade garantida e tradição de quem entrega mais rápido. Precisa de um parceiro de verdade na sua obra? Well Mix Areia e Brita. 3217-8877. Olá, está começando o programa Imagine, aqui na tela da sua televisão. O programa da Igreja Imagine Church começando a partir de agora. E aqui você vai ver tudo o que acontece, um resumo de tudo o que acontece aqui na nossa Igreja Imagine. Todas as programações, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Se liga e vamos lá. Aqui no Imagine acontece o Momento CRI, onde cristãos empreendedores se reúnem para um tempo de network à base da Palavra de Deus. Nesta segunda-feira aconteceu esse momento, onde empreendedores de toda a cidade, que também fazem parte aqui do Imagine, estiveram juntos em uma palestra com Ricardo Rocha. Nós tivemos um tempo de muito aprendizado e de conexões, e isso faz parte daquilo que nós temos aqui na igreja, pensando em servir uma cidade. Celebramos também o Happy Day, em comemoração ao Dia das Crianças, com uma manhã muito especial, cheia de brincadeiras, aquele tempo de qualidade entre pais e filhos, além de uma palavra direcionada para nossos pequenos e todos que estiveram presentes aqui. Os empreendedores da nossa casa também se movimentaram na última segunda-feira. Tivemos um tempo de adoração, de meditar na Palavra de Deus, de palestra e muito network. O Encontro CRI é aberto para todos os empresários da cidade e acontece uma vez no mês com agenda disponível em nosso aplicativo. E os cultos foram transbordantes. Uma grande transformação está a caminho. Você não vai terminar como começou, porque Deus não erra na escolha. Somos uma igreja para servir uma cidade e você é muito bem-vindo aqui em Imagine. E agora chegou a hora da gente ouvir uma palavra de Deus com o nosso querido pastor Walter Procópio. Prepara o seu coração, chama todo mundo para a sala e se prepara para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Olá, que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o pastor Walter Procópio, pastor da Igreja Batista Imagine, aqui na cidade de Uberlândia. E que prazer poder chegar até a sua casa por meio do nosso programa Imagine, nesse quadro Profetizando Vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar hoje sobre quebrando o seu ciclo de derrotas. Eu quero começar lendo aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeça. Eu quero ler esse texto, mas para falar com você sobre vencendo aqui o seu ciclo de derrota, eu quero ir lá em Juízes capítulo 6, porque a história de Juízes capítulo 6 é a história de Gideão. E a história de Gideão nos mostra isso,
que Deus pode, e eu creio que Deus vai fazer, Deus vai dar uma virada na sua vida. Recebe essa palavra no seu coração. Deus vai dar uma virada na sua vida. Hoje Deus pode ajudá-lo. Hoje Deus pode colocar a sua vida em ordem. Hoje Deus pode colocar você no caminho correto. Então pare de tentar e ficar protelando a situação. Você precisa assumir sua vida hoje. Quando a gente vai para Juízes capítulo 6, que fala sobre a história de Gideão, verso 10, ele diz assim: e também disse a você, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. O que é que nós lemos aqui em Josué 6,10? A desobediência do povo. E a desobediência a Deus, a desobediência à palavra de Deus, leva a nossa vida para trás. A gente não avança, a gente não anda, a gente não cresce, a gente não prospera. Ela leva a nossa vida ao contrário. Todas as vezes que eu ando contrário à palavra de Deus, é essa consequência que eu vou viver. Eu dou marcha ré, eu ando para trás. A carta de Tiago, no capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando a gente olha para o mundo está em caos. Caos, caos. Mas existe um jeito de colocar em ordem esse caos. Eu preciso submeter a minha vida a Deus. Quando eu faço isso, as trevas, o diabo, ele vai fugir de mim e de você. Então, como, pastor, que eu vou quebrar esse ciclo de derrota na minha vida? Em primeiro lugar, examine a sua vida e o que está de errado. Juízes capítulo 6, verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Se a sua vida está andando para trás, avalie o que está de errado. Não é porque você está desobedecendo a Deus, não é porque você está andando no caminho errado, não é porque você está em desobediência, não é porque você está em pecado. Examine como está a sua vida. Se você não está gostando da colheita que você tem, avalie qual semente você está semeando. Então, examine a sua vida, veja o que está de errado. Segundo, pare de resistir e peça socorro a Deus. Olha o verso 6. Eu preciso ler com você o verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quem eram aqui o Midian? Eram os inimigos. Mas o texto diz que eles empobreceram tanto, eles precisaram chegar no fundo do poço para pedir ajuda a Deus. Você não precisa chegar no fundo do poço. Você pode pedir ajuda hoje. Você pode pedir socorro a Deus hoje. Em quais áreas da sua vida você precisa pedir socorro a Deus? Não deixa piorar, não deixa chegar lá no extremo. Você pode abrir a sua boca hoje em oração e falar: Deus, me socorre, me ajuda. Segunda coisa, pare de resistir. Peça socorro a Deus, pede ajuda, deixa Deus participar da sua vida. Terceira coisa é para que você quebre esse ciclo de derrota na sua vida. Confie na reação de Deus em seu favor. Olha o verso 7, o verso 8. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. O que Deus faz? Quando eles pedem socorro, Deus reage. Acredite na reação de Deus em seu favor. Acredite que Deus... O que Deus faz? Manda um profeta. Quem é um profeta? Um representante de Deus, para trazer a palavra de Deus. Ou seja, quando eu bato, Jesus diz: bater e abrir-se-vos-á, pedir e você vai receber, clame e ele vai te responder.
Se você buscar Deus de todo o seu coração, você pode hoje começar a ver uma reação de Deus na sua vida. Quarto, para você quebrar esse ciclo, deixe Deus tirar a revolta do seu coração. O verso 13 de Juízes 6 diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que nossos pais contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Olha o coração dele. Deus diz que estava com ele e diz assim: mas se o Senhor estivesse conosco, não teria acontecido isso. O que aconteceu foi por causa do pecado deles, da rebeldia deles. Eu tenho certeza que você pode olhar para a sua vida e perceber algumas coisas que estão acontecendo de errado. Você sabe o porquê. Sabe. Nós sabemos. Nós sabemos onde nós erramos. Nós sabemos aonde nós pisamos na bola. E muitas vezes nós estamos querendo colocar a culpa em Deus. Mas não é Deus. Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha. E aí, como que eu quebro esse ciclo? Quinto, entregue completamente seu coração a Deus. O verso de número 22 ao 24 vai dizer assim: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor. Ele deu esse nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezeritas. O que nós vemos? O que é construir um altar? É voltar-se a Deus. É voltar-se a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: por que às vezes é tão difícil entregar completamente o coração a Deus? A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer assim: filho meu, dai-me o teu coração. É voltar para Deus com todo o coração. É honrar a Deus, o Senhor, como Gideão fez. Quer quebrar o ciclo de derrota? Volte para Deus. Volte a honrar a Deus. Volte a estar na presença de Deus. Você que um dia esteve na presença de Deus, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. E para a gente terminar, você precisa romper com todo o elo de ligação com as trevas. Verso 25 e 26. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo dessa elevação ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Eu te explico isso aqui, é muito simples. Eu estava tirando assim: tire toda essa idolatria, tire tudo aquilo que tomou o meu lugar na sua vida e na vida da sua casa. Eu preciso quebrar e romper com toda a ligação das trevas. Ou seja, se havia uma estrada dando ligação para as trevas na minha vida e na minha casa, eu vou quebrar, não vai existir mais, não vai. Se eu e você rompermos com todo o elo de ligação com as trevas, Deus te chamou para a luz, não para as trevas. Nós somos da luz e não das trevas. A nossa comunhão é com Deus e não com o diabo. A nossa comunhão é com aquilo que é certo e não com aquilo que é errado. Quando eu vou tirando isso da minha vida, quando eu vou limpando, meu irmão, eu começo a quebrar aquele ciclo de derrota. Volte para Deus. Aproxime de Deus. Eu gosto muito quando a Bíblia diz, e ele fala assim: se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. É eu dando um passo na direção de Deus e Deus dá um passo na minha direção. Quanto mais eu me movo na direção de Deus, mais Deus se move na minha direção. E o único que pode quebrar na minha vida e na sua vida todo ciclo é Deus. Se Deus intervir, se Deus mudar a nossa sorte. Eu gosto do texto quando a Bíblia diz assim: Israel dizendo assim: ai de nós se não fosse o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Volte para Deus. Fala, quebre todo laço, toda ligação com as trevas. Eu e você não somos das trevas. Eu e você somos da luz. Eu e você somos de Cristo. E quando eu me aproximo de Deus, Deus vai quebrando esse ciclo de derrotas. E eu quero terminar aqui profetizando sobre a sua vida. Deus vai quebrar todo o ciclo de derrota. E Deus vai começar a estabelecer um ciclo de vitória na sua vida. Não é a vitória na força do braço, é Deus que vai estabelecer. Por quê? Porque você se aproximou dele.
porque você se arrependeu do pecado, porque você limpou a sua vida. Agora você está no caminho de Deus, e no caminho de Deus você vai receber o que Deus tem para você. Eu abençoo a sua vida e eu oro em nome de Jesus. E é isso que eu profetizo, vida sobre você. Está quebrado todo o ciclo de derrota. Está começando uma nova estação. Está começando um novo tempo. Está começando um novo momento da sua vida. Você não precisa esperar dia 1º de janeiro de 2025 para ter uma virada, uma mudança na sua vida. Essa mudança pode vir hoje. Eu vim da parte de Deus para declarar isso sobre a sua vida. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui. Eu quero te fazer um convite. Venha nos visitar, venha assistir, venha participar de um dos nossos cultos. E quando você vier, eu quero te dar um abraço. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu profetizo vida sobre você e sobre a sua casa. Deus te abençoe. E aí, tá com o coração cheio? Depois dessa palavra incrível do nosso pastor Walter, prepara o seu coração, traga a família toda aqui para a igreja Imagine Church em Uberlândia. Nós estamos aqui no Agro Shopping, na cidade de Uberlândia, esperando por você de Uberlândia e de toda a região. Todos os domingos, acredite, todos os domingos tem uma palavra como essa que você acabou de ouvir, ainda mais completa, que vai impactar o seu coração e o coração de sua família. Minha vida, a vida das pessoas que fazem parte aqui da nossa congregação tem sido transformadas por essa palavra. E você também pode ter o seu coração impactado. Agora chegou a hora de sentar à mesa com a nossa pastora Eliane Procópio no quadro Royal Sisters. Assista aí. Olá, Jesus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters. Que alegria ter você comigo nesse dia no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Quero deixar uma palavra no seu coração que está aqui no livro de Efésios 2:10. Diz assim o texto: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Para que eu e você fomos criados para andar nas boas obras. Deus nos criou para fazer o bem. E olha que interessante a parte B do versículo: preparou de antemão para que andássemos nela. Deus, quando sonhou comigo e com você, Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano para cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que nós não temos um propósito, que estamos nesse mundo apenas por passagem, mas isso não é verdade. Deus, antes da fundação do mundo, Ele sonhou com você e o sonho dele para você é bom, é perfeito e é agradável. Sabe, a importância de nós descobrir o nosso real propósito, de viver uma vida em um propósito em Deus. E eu queria compartilhar com você aqui sobre Moisés. Moisés, ele descobriu o seu real propósito. Ele era o príncipe do Egito e ele passou de príncipe do Egito para um pastor no deserto. Porque ele entendeu que o propósito dele não estava naquela posição que ele ocupava como príncipe, mas estava pastoreando o povo de Deus no deserto. Ele preferiu sair do palácio para estar no deserto, porque sabe o que importa? O que importa não é o local, o que importa não é o status que nós alcançamos, o que importa é se a presença de Deus está conosco. E Moisés, ele reconheceu que essa presença gloriosa tinha um propósito na vida dele, e ele abriu mão de tudo para viver um propósito em Deus. E você? Qual é o seu propósito? Você sabia? Você tem algo específico para você fazer aqui nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem, mas eu e você, nós temos algo que Deus já colocou no meu coração, no seu coração. O livro de Jeremias 29:11 diz assim o texto: pois eu bem sei os planos que eu estou
projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. O texto continua dizendo assim em Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando ainda nós éramos uniforme, quando nós ainda informe, quando nós ainda não tinha um nome, não existíamos, Deus já tinha um plano para mim e para você. Então, nesta manhã, que você possa se posicionar em Deus, se posicionar naquilo que Ele tem chamado você para fazer. Talvez você já sabe até qual é o seu propósito, mas devido a alguma situação, alguma circunstância, você parou no meio do caminho. E hoje é o dia de você não mais ficar parado, mas avançar em direção ao som, à voz de Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará por você, através de você. Algo lindo vai acontecer. O livro de Provérbios 3:5 diz assim o texto: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você confiar nele, se você colocar os seus sonhos, os seus projetos nele, você vai desenvolver um relacionamento tão profundo em Deus que a voz dele vai direcioná-los o que realmente você tem que fazer. Isso é pensar e refletir nisso, é tão importante, porque aí nós vamos parar de viver uma vida tão ativista, fazendo uma coisa e outra, mas sem propósito, que não nos levará a lugar algum. O importante é você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele colocou dons e talentos dentro de você. E se você for fiel nos dons e nos talentos que Ele já liberou sobre você, sobre o muito, Ele vai te colocar. Amém? Que nesse dia essa palavra possa fazer sentido ao seu coração. Que essa passagem de Moisés seja uma inspiração na sua vida. Que você, assim como Moisés, não importa o lugar onde você vai servir, o que importa é quem você irá servir. E em nossa vida, nós só temos um Deus, o qual nós devemos servir. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero por você todos os sábados aqui no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Um beijo em seu coração. Que bênção, né? Tudo isso tem acontecido na vida de tanta gente aqui em Imagine Uberlândia. E eu tenho certeza que Deus vai derramar tudo isso também na sua casa, na sua vida. Venha fazer parte dessa família com a gente. O programa Imagine está ficando por aqui. A gente aguarda por você na próxima semana. E quer receber mais dessas palavras? Quer também conhecer o nosso louvor, uma equipe, uma banda incrível, com um coração ligado em Deus? Você pode vir para cá. Nós temos cultos hoje às 5 da tarde com o Legacy Team e também às 7 da noite com o Legacy Jovem. E ainda amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos culto aqui. Nós esperamos por você e toda a sua família. Também às 18 horas e às 8h30 da noite. Venha fazer parte dessa família, você também. Te esperamos aqui. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E Celebre Eventos e Decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre Eventos e Decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34 99991 0072.
Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788.